Olá, nós continuamos na nossa escola dominical, trabalhando os fundamentos bíblicos para a família e tenha certeza que o nosso desejo é a cada vez lançar sementes dentro de cada lar, sementes da palavra de Deus, sementes que podem transformar o seu lar, o seu relacionamento, porque o único que pode realmente modificar os nossos lares é Cristo. E Cristo se revela, mostra a sua vontade através da sua palavra. Hoje nós vamos tratar sobre uma questão muito importante e tão misturada nesses dias, que é a questão de papéis. Nós vamos trabalhar papéis, qual o papel de cada um lá. O texto que nós vamos ler é Efésios 5, de 21 a 23. Efésios 5, de 21 a 23, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Te pedimos nesse momento que o Senhor que sabe as necessidades de cada lar que acompanha essa aula, que o Senhor supra no nome de Jesus. Que o Senhor seja sobre o marido, ajudando a ele a ter um autocontrole, a viver em obediência ao Senhor, tratando da melhor forma possível a sua esposa, amando-a, respeitando, cuidando dela como a parte mais frágil do relacionamento. Assim também te peço pela esposa, que seja sábia, que edifique o lar, que saiba, ó Senhor Deus, administrar cada momento da vida do lar, saiba dar a oportunidade do seu marido ser o líder da casa, ser realmente aquele que guia, porque foi assim que o Senhor criou. Pai, sê com eles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A questão de saber qual é o papel, qual é a função, qual é a atividade de cada um, ela nasce porque todos nós fomos criados, formados para sermos filhos. Alguns de nós, às vezes, os nossos pais geravam em nosso coração o desejo de exercer uma profissão, mas poucos de nós fomos formados para sermos maridos e sermos esposas. Nós não tivemos muitas orientações quanto a isso. E, com muita sinceridade, às vezes até a questão tão importante na vida conjugal, que é a questão do sexo, nós não tivemos as informações corretas, certas. Muitas vezes tivemos informações de pessoas que eram pares nossos, amigos nossos, que tinham o mesmo conhecimento, o nível de conhecimento, ou um pouquinho a mais, e de uma forma muito deturpada, muito pervertida. E talvez orientações através da TV, das mídias, que muitas vezes não tem um compromisso nenhum com a família. Então, eu creio que é muito importante essa lição e nós vamos buscar da base bíblica da família para cada um de vocês e vamos descobrir juntos a importância do relacionamento correto dentro do lar. E nós vamos buscar com toda a força do nosso coração incentivá-los como cristão a adotar esse padrão, um padrão bíblico, um padrão o qual Deus deseja que a gente tenha dentro dos nossos lares. Ao longo da história da Bíblia, nós vamos ver famílias, né? A Bíblia, quando fala família, ela usa uma palavra que também significa casa e
Então tem essa conexão de família e casa como se fosse uma coisa só, algo instituído por Deus, como nós já estudamos, mas tanto casa quanto família sendo algo único. Quando nós lemos a história de Noé, nós percebemos essa movimentação dele na arca, dentro da arca, junto com sua família, buscando realmente preservar a sua família, e cada um era importante saber qual era a sua razão, tendo seu papel definido dentro da arca, por causa daqueles dias que seriam longos. Isso vai estar lá em Gênesis 7, versículo 1. Mas nós também percebemos em Êxodo 1:1 que diz assim: filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família. Essa palavra também tem essa conexão de casa e família como uma coisa só. Paulo vai dizer em Éfesos capítulo 2, versículo 19, não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois famílias de Deus. Paulo ainda vai exortar aos Gálatas, deixa eu só pegar aqui. Então, eu já acabei de ler o que está em Efésios 2:19, mas em Gálatas 6, versículo 10, vai dizer o seguinte: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso está lá em Gálatas 6:10. Nós precisamos começar a olhar essa importância que Paulo dá. Paulo vai falar sobre a corrupção dos relacionamentos familiares. E mais um texto que vai estar falando isso é Romanos, capítulo 1, Romanos 1, 31. Romanos 1, 31 vai dizer o seguinte: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Uma outra tradução vai dizer assim, que eles destruíram, desafeiçoaram, modificaram o sentido desses relacionamentos. Os homens se afastaram de Deus e se tornaram realmente desobedientes. A igreja, principalmente aqui na igreja da Senhor Jardim, nós temos a ideia de uma grande família constituída de famílias. Esse é o principal pensamento do nosso pastor. É uma família constituída de família. A igreja precisa ter uma saúde espiritual e isso reflete inevitavelmente o estado espiritual das famílias que a compõem. Toda vez que passa na sua mente que a igreja a qual você faz parte, ela não é realmente fervorosa, avivada, e avivada quando eu falo, avivada no sentido de uma igreja que ora, que lê a Bíblia, que evangeliza, que ajuda o pobre. Quando você vem no teu coração assim, a minha igreja não é, tenha certeza que possivelmente você não é e o seu lar não é. Então a mudança precisa acontecer primeiro em sua vida e depois acontecer na vida da sua família, e aí com certeza vai atingir a igreja. Nós chegamos agora o nosso primeiro ponto, que qual é o papel dos cônjuges, né? No lar em que o marido e a mulher não vivem em harmonia, ninguém consegue viver em paz. E harmonia, eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir um louvor na igreja, que você percebe que é algo estranho. E se o baterista estiver muito animado e começar a bater fora do compasso, ou fora do ritmo, ou alto demais, isso agride um pouco, agride o ouvido, e você possivelmente não vai querer continuar ouvindo. Isso tem a ver com harmonia.
Um instrumento não pode estar alto demais, falar alto demais, estar numa nota diferente dos outros instrumentos, não pode estar num compasso, num ritmo diferente. Então, para ter um lar, precisa que o homem e a mulher andem em harmonia. E é preciso trazer à nossa memória que cada lar existe um contrato, um acerto. A gente não está aqui para entrar dentro desses contratos, dentro desses acertos que cada casal instituiu para si, que acha que aquela é a forma correta. Mas existem padrões bíblicos que a gente não pode fugir. E um deles está no texto que nós lemos, o texto de Efésios 5, de 22 a 23, que vai dizer o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. No capítulo, em Colossenses 3:18, vai dizer novamente a ideia de esposas serem submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Por duas vezes, a palavra vai nos chamar a atenção dessa questão da submissão da mulher. Se você prestar atenção ao texto bíblico, você vai ver que Paulo ele vai fazer uma referência assim, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A continuação vai dizer assim, como ao Senhor. E talvez, esposa, que está me ouvindo nesse momento e achando talvez um texto indigesto, a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós somos submissos ou submissas ao Senhor. Se aquilo que Deus fala para eu fazer, se eu faço. Se isso for difícil, então vai ser muito difícil ser submisso ao marido. Não porque o marido é difícil, mas é porque às vezes nós temos a dificuldade de nos submeter ao Senhor. E Ele é o primeiro. Paulo, eu vou voltar a falar sobre isso, mas Paulo fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um desafio, mas isso eu vou falar mais adiante. Qualquer coisa, é muito fácil viver na prática que o mundo prega. É muito fácil, porque é cultural. Existem vários movimentos. É incrível como alguns movimentos de poucas pessoas fazem com que a família adote práticas contrárias à palavra de Deus. Mas eu quero avançar. E em 1 Pedro 3, de 1 a 6, então, 1 Pedro de 1 a 6, vai dizer o seguinte: mulheres, sede submissas igualmente ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. E ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha que coisa maravilhosa. O texto bíblico vai dizer que se o marido não foi ganho ainda, através da atitude da esposa, ela alcança, ela realmente lança sementes da palavra de Deus no coração do marido. Tenha a convicção que você escolheu a pessoa com que você casou. Eu não estou motivando de forma alguma se o relacionamento é um relacionamento destrutivo no sentido de fisicamente
ele ser um agressor e não quer tratamento, isso nós precisamos tratar de uma outra forma, ok? Mas normalmente nós namoramos com uma pessoa e sabemos que aquela pessoa nos trata daquele jeito. Aí, se você era cristã antes de começar o namoro, então o que desfruta de um marido que não conhece o Senhor, da atitude dele, você já sabia antes. E eu vou aproveitar a oportunidade até de falar o seguinte. Assim, algumas pessoas chegam e dizem assim: pastor, será que eu não casei errado? Será que eu não fiz isso na ignorância? Mas a palavra é clara, e você fez uma aliança junto com o Senhor, com o seu cônjuge. Vou dar novamente uma pausa aqui e falar uma outra coisa. Se você já se desfez de um outro relacionamento, já um segundo relacionamento, o meu desejo não é aumentar o peso, porque a gente tem que tratar isso de uma forma separada também. Mas precisa saber que a Bíblia nos diz, o nosso Senhor nos diz, que a esposa deve ser submissa ao marido, como ao Senhor. Em 3 textos nós já vemos isso. E aí nós vamos ter um padrão de Jesus, que na palavra dele, ele vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Eu sei que é um tema muito delicado e complicado, mas no papel dentro do nosso lar, e a gente poderia trabalhar isso de uma forma muito pontuando outros papéis, mas esse é o mais básico. Nós precisamos realmente cumprir esse. E marido, se você acompanha, nós precisamos, como maridos, temos uma atitude. Daqui a pouco eu vou falar sobre o papel na próxima lição eu vou falar sobre o papel do marido. Mas, maridos, nós precisamos ter uma atitude de um homem digno de ser respeitado. Essa mulher, com certeza, através da lição de hoje, ela vai fazer todo o esforço. Ela vai fazer todo o esforço para ser submissa a você. Mas você precisa ser um homem de respeito. Um homem que você possa até ter um vício, mas que ela percebe em você a sua luta para corrigir esse vício com toda a força. Sendo realmente um homem que não abre mão. A nossa referência é Cristo. Cristo tinha uma missão, tinha um propósito. Ele se fez carne, ele não desfrutou das melhores coisas aos olhos dos homens, porque ele nasceu numa manjedoura, enfim. E ele sabia que ele teria que se sacrificar para resgatar sua noiva. Entendeu? Então eu e você, o nosso desafio não é só desfrutar de uma submissão de uma mulher sendo um ditador, um tirano, não. É sermos um homem realmente respeitável, um homem que batalha, que luta com todas as suas forças para termos uma atitude de homem que essa mulher quer ser submissa. Essa mulher não precisa mais esperar que a torneira pingando na pia seja resolvida no ano que vem. Mas que é um homem que busca com toda a sua força dar a melhor qualidade de vida a essa esposa. Fácil? Não.
Não é fácil. Mas temos papéis dentro do nosso lar e o grande desafio para todos nós como cristãos é que os nossos lares sejam referências aos lares que estão ao redor. Porque mau exemplo tem muitos, mas nós somos luz e sal. Nós precisamos, através de nossas vidas, anunciar ao mundo que o casamento é uma bênção, é algo muito bom, pode ser desfrutado da forma correta, dentro da palavra de Deus, tendo filhos criados dentro dos princípios de Deus, e que o nosso lar não é um inferno, mas nós desfrutamos da expansão do reino. O reino dos céus já chegou e ele age dentro do nosso lar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa missão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, no nome do Teu Filho, clamamos que o Senhor seja sobre nós, que o Senhor seja sobre esse lar, ajudando-nos, ó Pai, a que o meu relacionamento com a minha esposa, o relacionamento com um cônjuge, reflita a glória de Deus. Que isso influencie os nossos filhos, que isso influencie os meus vizinhos, a minha vizinhança, que isso influencie o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país e o mundo. Que a minha forma de viver junto com o meu cônjuge seja algo que reflete a glória de Deus. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.